Mais um vídeo no canal. E aqui nesse canal é assim: quando eu tô conseguindo, eu venho e faço o vídeo. Aí depois passa um tempo assim, difícil, 50 mil filhos, aí depois eu volto. Mas agora eu voltei pra falar de um assunto que, assim, esse canal devia se chamar o canal do contra. Porque todo mundo fala pra você fazer uma coisa. Aí eu venho aqui nesse canal e falo, faz o oposto, sabe? Por exemplo, agora tá uma onda de falar assim: morar junto é o mesmo que casar. Não tem diferença. Vocês já são praticamente casados. Não tem essa onda? Vocês já ouviram? Porque no meu Instagram aparece muito, nos podcasts que eu escuto muito esse tipo de frase, esse tipo de comentário de pensamento. Então eu vim aqui te falar o contrário. Então, pra quem não sabe, estou aqui na Irlanda há 7 anos, sobrevivendo a esse frio, e casada com um irlandês que pensa assim também. E eu vejo isso muito aqui na Irlanda, que os irlandeses acham que morar junto já é tipo casamento. Aí o Joe era assim, ele falava, espera pra quando a gente tiver dinheiro que a gente casa. A família dele também era assim, tanto que eles demoraram tipo 15 anos juntos pra depois casar, depois de todos os filhos e tal. Então é um pensamento comum aqui na Irlanda. E se você é casado com irlandês, você provavelmente já ouviu isso. O irlandês, ele não se casa. E ele mora junto por anos e anos até ver quando que vai dar certo, certo? Então, eu vou te falar as diferenças. Olha só, morar junto não é casar, tá bom? Eu ouvi uma vez uma frase, não me lembro muito bem, mas era algo que dizia assim: você faz tudo que é de casado, mas você não é casado. Então, na hora de dividir os bens, você não é família, você não é casado. Na hora de decidir se desliga ou não os aparelhos, quem decide é a mãe dele ou a sua mãe, porque vocês não são casados, vocês não são uma família. Vamos falar sobre isso? Olha, meu ponto de vista, assim, eu morei junto com o Joe por 3 anos e eu sempre assim, vamos casar, tem que casar, tem que casar. E ele, não, depois a gente vê quando der, quando tiver tempo, quando tiver dinheiro sobrando, fazer um casamentão e tal. Depois de 3 anos, nós nos casamos, assinamos o papel e agora sim somos legalmente casados, somos uma família, somos responsáveis um pelo outro. E mas mora junto, tem união estável. Não é casamento, você não tem o respeito do casamento. E eu sei que muita gente diz, não muda nada, é só um pedaço de papel. Esse pedaço de papel existe para te proteger também. Esse pedaço de papel nada mais é do que uma confirmação legal de que você é casado, de que isso aqui é uma família, de que vocês pertencem um ao outro, de que não tem ninguém de fora dando palpite se faz ou não faz, se vai ou não vai, se recebe ou não recebe. Vocês são casados. Vocês são casados perante a lei, casados perante Deus, casados perante a sociedade. Isso é muito importante. Mas por que as pessoas não querem casar hoje em dia? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você se juntar, ter vários filhos, aí depois separa, porque não precisa assinar nada, não precisa pagar nada, tá meio ali num namoro, você já tá vivendo como casamento, mas você não é respeitada como no casamento. Sabe por que você não é respeitada? Porque se você não se dá o valor, ninguém mais dá. Eu sempre ouvi isso e eu sempre passei meio batido assim, não sei o quê. Gente, é verdade, tá bom? É verdade sim, casamento é sério sim, e não é só sobre assinar um papel, não é só sobre dividir os bens, é sobre assim, o que é certo, não importa o que os outros estejam fazendo. Sabe aquela coisa de você namora, você noiva, ele pede você em casamento, ele vai diante da família, ele tem esse esforço pra conseguir estar com você. Aí ele coloca o nome dele no seu nome, pega o seu sobrenome, sabe? Isso é muito grande. Isso é muito grande, mas o mundo fala pra você que é só assinar um papel. A gente tem que ser liberal, sabe? Não seja e você veja as consequências. O pessoal tá divorciando demais. E eu sei que casado também divorcia. Mas você já viu como é mais difícil, por exemplo, um cara que faz as coisas certinha mesmo, você consegue ver os sinais. Você vê os sinais, você pode ignorar, mas você consegue ver os sinais, sabe? Sinais como ele te tratava no relacionamento, o que ele queria, qual era o limite, qual era o respeito. Ele querer que você seja parte da família, querer dividir a vida com você, querer dividir o financeiro. Gente, como é importante você casar com comunhão total de bens. Porque é aquela coisa, você pode dar o corpo, você pode dar um filho, você pode dar uma família, mas o dinheiro, cada um com o seu. Que limite é esse que o pessoal tá inventando? Olha, eu tenho 3 filhos
e eu moro fora. Então, imagina se eu caso com separação de bens, só o Joe trabalhando. Se por alguma razão qualquer do universo a gente separa, como é que eu fico? Com 3 filhos fora do país e o que é dele, porque é ele que trabalha. Que mundo é esse? Se a mulher fica em casa ou se a mulher trabalha, é tudo de todo mundo. É um casamento. Vocês estão unidos pra vida. Mesmo que alguma coisa dê errado lá no futuro, que a gente nunca sabe que pode acontecer, você tem que pensar que você fez sua parte, você fez o que é certo, você fez os passos. Todos os passos que tem mais chance de dar certo. A gente não sabe o futuro, mas tem mais chances. Você foi passo por passo. Vocês não logo. O que aconteceu comigo, né? Que eu logo já engravidei, e aí foi morar junto, e nenhuma estabilidade, uma confusão. Foi tão difícil, tão difícil. E que são coisas que ninguém te conta, né? Aí no primeiro ano do filho, aí acaba assim que é muito difícil, aí todo mundo separa, porque, ai meu Deus, que loucura. Gente, uma coisa que foi o diferencial da gente ter dado certo, ou estar dando certo por agora, né? Estamos 7 anos juntos, foi os traumas. O Joe é filho de pais separados e ele tinha muito na cabeça: não vamos separar. Nem que a gente fique aqui passando fome, a gente não vai separar, porque eu não vou dar pais separados para os meus filhos. E eu tinha isso na cabeça também, mas eu tinha mais assim: ai, mas felicidade, eu quero minha felicidade, eu quero ser feliz. Gente, falar pra vocês, felicidade é você assim, pai e mãe dentro de casa, todo mundo se respeitando, todo mundo cedendo um pouquinho, isso aí é felicidade. Esse negócio de, preciso viver, a gente não tem os pensamentos iguais. E olha que eu e o Joe somos pessoas muito diferentes e que nós falamos para as outras pessoas: não casem com estrangeiro. A gente tem essa convicção, essa certeza de que é roubada, de que é muito difícil, de que, assim, não precisa. Apesar de eu ser estrangeira, né? A gente fala isso pra todo mundo. Porque assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Mas estamos juntos porque tem que dar certo. A gente, no começo do nosso relacionamento, a gente tinha muitos amigos indianos. E lá era muito casamento arranjado. E a gente ficava assim: nossa, que absurdo, casamento arranjado de fulano e tal. Aí, depois a gente foi crescendo e foi entendendo que o nosso casamento foi assim: a gente engravidou, então a gente decidiu, tem que dar certo. Tem que dar certo. Porque a gente tem que dar uma família, uma estrutura para essas crianças. E a gente que decidiu tê-los e tem que dar certo. Foi tipo um casamento meio que forçado, arranjado. Agora, tem lá, Ciclano e Beltrano, que se conheceram, estão apaixonados, tal. Ela vai lá, engravida. E aí não são casados, e aí a gravidez é muito difícil. Aí o financeiro bate, aí os hormônios batem. Aí o cara começa a distanciar, começa a falar com Beltrano, começa a mandar mensagem, entendeu? Já começa a sair. Aí você acaba sozinha. E aí você não é casada, aí você tem que correr na justiça por uma pensão, sabe? Tão mais fácil, tão mais seguro quando você faz passo a passo. Existe o padrão por uma razão, porque ele tem mais chance de funcionar. No mundo hoje tá todo mundo, meu corpo, minhas regras, eu quero ser feliz. A gente tinha incompatibilidade de personalidades. Seja diferente e decida, vai dar certo. Não importa o que, isso aqui vai dar certo. Claro que olhe as bandeiras vermelhas no relacionamento. Ai, mas ele grita, sai. Ai, mas ele fica nervoso e joga as coisas, sai. Ai, mas ele só foi uma vez, sai. Entendeu? Escolha, se priorize. Não vem com essa de, ai, mas foi só uma vez. Ai, mas ele vai mudar. Não vai. Casamento é difícil, muito difícil. E se ele não consegue no namoro, no casamento vai só piorar, tá bom? Então, vamos na contramão do mundo. Esse canal aqui, eu fiz muita coisa diferente, mesmo sabendo ali o que devia fazer, mas no dia a dia, assim, é muito difícil fazer o certo, é muito difícil não cair na onda do mundo mesmo, sabe? E agora eu pago pelas consequências, eu tô aqui pra te falar: faz diferente, faz o que é certo. E apesar de estarmos há 7 anos juntos, nós dois temos convicção de que é muito difícil. E de que seria muito mais fácil se tivéssemos nos relacionado, visto como é que é, não sei o que, todo aquele padrão que é padrão por uma razão. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui.
Vamos fazer o próximo vídeo, vamos escolher uns temas aí polêmicos também, que esse canal aqui é cheio de ideias controversas, ao contrário do mundo, né? Esse canal é uma loucura, gente. Então é isso aí, tchau, tchau.